E aí? Qual o teu diferencial? Recentemente viralizou aquele vídeo daquela empresária Natalia Beauty sendo muito deselegante com uma pessoa na plateia, porque ela não sabia responder essa pergunta. Para você que é empresário, tem um produto, tem um serviço e ainda não sabe exatamente como mostrar valor, nessa aula extremamente rápida eu vou te mostrar por A mais B aquilo que tu precisa fazer. E para isso a gente vai utilizar um conceito que há neste livro, na minha humilde opinião, o melhor livro para quem tem uma oferta a ser construída. Este livro ele foi construído por este homem aqui, Alex Hormozi, tá? Que é o cara das ofertas. Pra gente não alongar muito, vamos ver isso aqui de forma prática. Pessoal, a gente vai falar de 4 variáveis na construção de uma oferta, basicamente de 4. Ou melhor, da manipulação delas para com relação àquilo que a gente tem para um terceiro, tá bom? Então tudo que a gente precisa pensar quando a gente está falando sobre construir uma oferta é sobre isto aqui. A gente precisa mostrar para o nosso cliente que ele vai atingir um determinado resultado dos sonhos, que ele também terá uma alta probabilidade de realização desse sonho, caso ele feche com a gente, no menor tempo possível e com o menor sacrifício possível, tá? Basicamente, é esta fotinho aqui do lado que a gente vai falar. Mas antes da gente vir pra cá, a gente precisa entender o que aconteceu no evento de forma rápida e se colocar no lugar da Natália a partir de agora para te poder criar a melhor oferta da tua vida. Então, o que aconteceu? Basicamente, a Natália recebeu esta pergunta. E aí? Qual é o teu diferencial? Por que eu deveria investir em você? Porque eu deveria transferir o meu dinheiro para o teu bolso? Porque de acordo com a mulher na plateia, os olhos dela não brilharam. Sabe o que isto quer dizer em outras palavras? A pessoa, naquele ponto, aquela mulher, ela não viu o valor. Ou seja, ela não está conseguindo enxergar. Então a pergunta dela é extremamente ok. É uma pergunta que todo empresário recebe todo dia. Diretamente, explicitamente ou não. E quando a gente recebe essa pergunta, a gente tem 2 saídas sempre. A primeira é quando a gente não conhece o desejo do nosso cliente e a segunda é quando a gente conhece o desejo de massa do nosso perfil de cliente ideal. Então a gente vai trabalhar primeiramente este aqui, quando a gente não conhece, tá? O que acontece? Pensa comigo. Como é que tu vai contornar uma objeção se tu não sabe qual é a objeção da pessoa? Muito provavelmente tu deve ter visto aquele vídeo Me Venda uma Caneta, se não me engano é Jordan Belfort, se não me engano é o nome dele, do Lobo de Wall Street. O que acontece quando ele faz aquela pergunta? Basicamente ele recebe a pergunta para ele, me venda essa caneta, e a partir do primeiro momento o que ele precisa fazer? Ele precisa entender os desejos do cliente dele. E aí ele começa a fazer perguntas para outra pessoa. Aqui é a mesma coisa, ou seja, como é que eu vou vender algo? Como é que eu vou fazer os olhos de alguém brilhar se eu não sei exatamente aquilo que move aquela pessoa, aquilo que ela mais precisa? Então olha só uma excelente saída que eu montei aqui pra Natália. Então, fulana de tal, eu adorei que você me perguntou isso, porque realmente tem muita gente nesse mercado. Mas para que eu seja mais assertiva contigo, para que eu consiga resolver os teus problemas, estes que você acabou de compartilhar comigo, ou para que eu possa te ajudar a conquistar os teus objetivos, ou seja, mais uma vez, o resultado dos teus sonhos, me conta, o que a nossa mentoria precisaria ter para você sentir no teu coração que encontrou o que estava procurando? Qual é o nosso objetivo final? Identificar o desejo, porque a partir do momento que a gente identifica o desejo, a gente vem para cá. Agora, quando a gente não faz essa pergunta para o cliente, a gente tem uma segunda saída, que é quando a gente conhece o desejo de massa do nosso cliente ideal, tá? O que é o desejo de massa? Existe um livro aqui que eu amo, que é do Eugene Schwartz, um dos maiores publicitários que o mundo já teve. E na página 34 deste livro, ele fala sobre um conceito chamado força permanente. O que é a força permanente? A força permanente nada mais é do que uma força que sempre existiu e sempre existirá. Pensa comigo, a Coca-Cola, ela não criou a sede. A Apple, ela também não criou o desejo de pertencer a algo diferente, da mesma forma que a Nike não criou o desejo da vitória, de conquistar o pódio. Eles não criaram isso. Tudo que essas grandes marcas fizeram, assim como muitas outras do mercado, foi colocar o produto delas no meio, entre o desejo e a pessoa. Ou seja, o produto, no final das contas, é somente o carro que vai levar a pessoa do ponto A ao ponto B. Ou seja, quando a gente já conhece essa força permanente,
com uma sede, o que a Coca-Cola, por exemplo, ela precisa trabalhar? Ela precisa trabalhar a venda. E eles escolheram o caminho da felicidade. Ou seja, o veículo, a Coca-Cola, é somente a forma como a pessoa vai matar a sede. Aonde eu quero chegar com isso? Quando a gente entende as forças permanentes do nosso cliente, ou seja, forças que nunca vão deixar de existir. Por exemplo, quem tá lá no evento da Natalia Beauty, muito provavelmente deseja isso aqui: aumentar a clientela, cobrar mais caro, ser mais reconhecida, sair do volume e entrar no valor, tá? Ou seja, mais uma vez, cobrar mais caro, ter uma renda previsível. Essa pessoa, ou aquele público dela, ela tem muitos desejos de massa, desejos que sempre vão existir. Então, caso ela não queira perguntar pra fulana pra contornar a objeção que esse aqui pra mim é o melhor dos caminhos, tá? Vamos pensar um pouquinho. A gente tem essa equação de valor, tá? Eu vou trazer ela um pouquinho mais pra frente, olha só, resultado dos sonhos. O que a gente vai trabalhar? Digamos que a gente vai fazer um pitch no Flow, tá? Eu não tenho nada preparado, porque eu gosto muito dessa área. Digamos que a Natália, ela tenha identificado que o resultado dos sonhos da cliente dela seja este aqui: cobrar mais caro, precificar com confiança sem medo de perder cliente. E a probabilidade percebida, quando a gente fala deste item aqui da equação, nós estamos falando sobre o quê? Sobre trazer narrativa, provas, garantias ou outros potencializadores, porque o nosso objetivo aqui, pessoal, é fazer a pessoa perceber que com a gente vai ser diferente. É por isso que ele traz essa equação. Deixa eu só dar uma palhinha na equação para não ficar muito confuso. Essas 4 variáveis, tá? Quanto maior o resultado da pessoa e quanto mais ela perceber, por isso que há uma flecha aqui, quanto mais ela perceber que com a gente ela vai atingir aquilo no menor tempo possível e com o menor esforço possível, o que acontece? O teu cliente, ele vai ver muito mais valor em ti. E com todos esses argumentos, ou com uma combinação deles, a gente constrói o nosso diferencial. Olha que legal, a gente vai construir um pitch no Flow. Se eu fosse a Natália e aquele evento, ele fosse meu, é assim que eu falaria. Vamos lá. Então, fulana de tal, se você entrar na minha mentoria hoje, você não vai somente crescer, você vai aprender a precificar o teu produto, você vai aprender a cobrar 3 vezes mais, 5 vezes mais, 10 vezes mais, porque o histórico dos nossos alunos está mostrando isso. E sabe por que isso está acontecendo? Agora a gente vai para o segundo ponto, probabilidade percebida. Porque ao longo de todos os anos, dos meus anos como empresária, da minha visão de mundo, eu precisei colocar muito dinheiro em investimentos. Eu precisei também colocar muito dinheiro na lata do lixo. E eu também precisei colocar muito dinheiro para encontrar as pessoas certas no mercado. Olha, fulana de tal, eu não sei se você sabe, mas quando tu constrói uma empresa, a parte mais importante para te chegar onde você deseja são as pessoas. E olha só que legal. Agora a gente vai entrar em esforço e sacrifício, tá? Porque vai vindo as ideias, tá? Esse mesmo time que eu montei pra minha equipe, que vai fazer a minha empresa faturar 150 milhões, ele vai ser disponibilizado pra você. Ou seja, todo dia alguém vai estar disponível pra tirar as tuas dúvidas, pra te fazer enxergar, pra te fazer ter mais clareza pra onde você deve ir. E essa mesma pessoa vai te dar um direcionamento, um passo a passo, um framework, ou melhor, frameworks que eu construí ao longo da minha carreira. Ou seja, tu não vai precisar passar uma vida inteira, agora o último item, atraso do tempo, uma vida inteira procurando pedaços do quebra-cabeça para te atingir aquilo que tu precisa. Tu simplesmente vai precisar entrar aqui no meu programa de aceleração, permanecer comigo durante 6 meses, 1 ano, eu não sei quanto tempo que é a mentoria dela, para você atingir o teu resultado, ou seja, para te sair cobrando 3 vezes mais, 5 vezes mais, 10 vezes mais. Porque no final do dia só vai depender de ti. Porque o meu time, o mesmo time que vai fazer a minha empresa faturar tudo isso que eu te comentei, vai estar ao teu alcance. Eu posso potencializar minha oferta de modo a fazer com que a pessoa não consiga dizer não? Claro que eu posso usar garantias, como por exemplo, olha só, fulano de tal, se tudo isso que eu te falei ainda não fez sentido pra você, não somente pra você, agora pra toda essa plateia que tá me ouvindo, quem entrar hoje na minha mentoria, Escassez, tá? Que também é um excelente potencializador, mas quem entrar hoje até às 11h59 da noite, 23h59, vou dar uma garantia exclusiva. O meu time vai ficar louco agora comigo. Por quê? Essa garantia eu não falei, ela não estava no mapa, mas para te ajudar a ter mais confiança de que aquilo que eu venho construindo é para você, que você realmente vai conquistar aquilo que tu precisa, eu vou fazer algo exclusivo neste momento. E aí
sim tu vai entrar com a garantia, com a reversão de risco dela, que ela não tá esperando. Olha só que interessante. Se você entrar hoje, investir em mim, e você não tiver pelo menos o retorno do teu investimento, desde que você cumpra, digamos, 50% das aulas, 75% das aulas, desde que você faça aquilo que o nosso time te pedir, você nos comprove que você fez tudo e não teve resultado, eu devolvo 100% do teu dinheiro. Olha só o diferencial. O diferencial, ele nada mais é do que argumentos de venda combinado com a tua história, com a tua narrativa, com a tua visão de mundo. Porque eu posso ser muito sincero contigo, eu vou ser, tá? Há um mundo de pessoas, mas só há uma pessoa como você. Uma pessoa no mundo tem o brio, que é o teu brio, é o que te faz viver, é o teu coração, é o que o Érico Rocha fala, que é a tua visão de mundo, é aquilo que faz o teu coração cantar. Somente tu tem a tua mensagem, a forma como tu se comunica, entendeu? Então tu tem que trazer essa narrativa pra dentro desse diferencial. Tu tem que incorporar o que há no teu coração junto com os melhores argumentos. Argumentos estes relacionados àquilo que o teu cliente quer, não aquilo que tu quer falar. Que foi o que acho que é o marido dela começou falando. O marido dela começou falando de 150 milhões, não estava errado. Só que ele não soube montar a oferta em cima dos 50 milhões, entendeu? Que é como a gente está montando agora. Então, isto no final é o teu diferencial. Ele é a combinação de argumentos com a tua história, com potencializadores como garantia, como escassez, como diversos outros que estão aqui neste livro, pessoal, tá? Tem interesse? Entra aqui. Se não, aqui no meu canal eu vou falar sobre ele, tá? Eu vou fazer uma série de videoaulas relacionado a este livro para te ajudar. Mas no final das contas é isto. Quer se diferenciar do mercado? Pega este mapa mental, eu até posso disponibilizar ele para vocês e trabalha. Tira uma foto dele, vai combinando tudo isso que a gente falou, dá pro Cloud, coloca o teu nicho, coloca o teu produto, coloca o teu perfil de cliente que tu deseja atingir, que ele vai te dar um excelente norte, tá bom? Então, isso aqui é o teu diferencial, tá? Então, essa foi uma aula rápida. Se você gostou, me ajuda a aumentar essa mensagem, jogar pra frente, curta, comenta mesmo, compartilha, me mostra, me diz aquilo que tu tem. Se tu não sabe, eu vou estar aqui disponibilizando uma parte do meu tempo pra responder todo mundo, fazendo um trabalho aqui pra ajudar vocês, tá? Coloca aqui nos comentários com o que tu trabalha, como é que pode, o que tu não tá conseguindo se diferenciar, que a gente te ajuda, tá? Que eu te ajudo, não é meu time, é eu com o meu tempo. Se você gostou desse conteúdo, eu não quero ser o teu guru, eu quero ser o cara que vai te trazer conteúdo de marketing raiz, te mostrando a página, te mostrando aquilo que tu precisa entender pra simplesmente aplicar no teu negócio e você fazer dinheiro, ter mais saúde, porque no final das contas não adianta a gente ficar trabalhando 24 horas por dia se a gente não para um tempo para se relacionar para nossa família, tá? Então eu acredito nisso. Curta, comenta, compartilha, ativa o sininho e a gente se vê numa próxima aula.